Já estamos na 4ª temporada de Potter Entrevista e a gente saiu um pouquinho de perto da política. A primeira temporada era Bolsonaro versus Haddad, a segunda temporada era Bolsonaro e agora. Depois a gente sentiu que o Brasil estava bem dividido, continua dividido, e a gente foi perguntar para as pessoas que diabos afinal são esquerda e direita, e a gente deu uma mudada, porém um assunto magnânimo, um assunto que todo mundo em algum momento da vida tem. Se faz essa pergunta ou não, tem alguma coisa que acontece por ali. E um cara que eu tô ouvindo em quase todas as temporadas, que eu precisava falar com isso. Aliás, eu ouviria ele na última temporada, mas eu preservei, né? Porque é muito chato, né, Davi, falar de esquerda e direita, né? Muito chato, né? Bem chato, eu sei que é chato. Pode ser. É bem chato. E aí eu vou fazer uma pergunta muito mais simples pro Davi, porque já estamos na 4ª temporada. Davi Coimbra, Deus existe? É simples mesmo essa pergunta, né? Simples. Sabe que, em primeiro lugar, assim, quando a gente fala nisso, eu gosto de uma sentença que tem na Bíblia que diz assim que Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Se diz sempre, isso está no Gênesis, né? É o primeiro capítulo da Bíblia. Né? Só que ao contrário, na verdade, Potter, né? O que acontece, né, desde que o homem é homem, é que o homem cria Deus à sua imagem e semelhança, né? De acordo com as culturas, de acordo com os povos, de acordo com as suas tradições, porque tu tem que imaginar o seguinte: esse Deus que nós imaginamos, da forma como nós pensamos, as pessoas pensam no Deus como digamos, um ser absoluto, poderoso, ubíquo, né? E que tem essas normas, digamos assim, estabelecidas desde sempre, né? É o que nos ensinam, não é? Só que isso tem que pensar o seguinte, que aqueles povos antigos, mais antigos do que os hebreus, que é de onde partiram nossas religiões monoteístas, né? Foram os hebreus que começam a religião monoteísta, que dá base ao judaísmo deles, ao cristianismo e ao islamismo, né? Então essas 3 religiões monoteístas têm o mesmo patriarca, Abraão, né? E tem essa imagem desse Deus invisível, uno, né? Ubíquo, né? Onipresente, certo? Essa imagem aí é uma imagem construída pelos hebreus, que isso aconteceu 3.000 anos atrás no máximo, mas antes deles havia muitos outros povos com outras concepções, né? Então a gente tem que ver que tem vários tipos de deuses, vamos dizer assim, que são as pessoas, os romanos antigos, os gregos antigos, os egípcios antigos, os chineses, né, não concebiam Deus da forma que os hebreus concebem e que o Ocidente concebe hoje, né? Então essa ideia que a gente acha que é uma ideia total, universal e muito abrangente, ela é cultural, ela é construída, né? O grande mérito dos hebreus foi ter criado um Deus moral, né? Porque, se bem que existia, né? Existia um Deus moral antes, que era o Deus dos egípcios, né? Os egípcios eram politeístas, eles tinham muitos deuses, né? E eles tinham sim um Deus moral, porque quando o egípcio morria, quando o homem morria para os egípcios, ele ia para um julgamento, ele ia ser julgado por Osíris. Osíris era o presidente do tribunal, né? E aí tirava o coração daquele morto e botava numa balança. E num prato da balança o coração e no outro prato uma pena, né? Se o coração pesasse mais do que a pena, ou seja, se ele não fosse tão leve quanto a pena, a alma desse morto era devorada por um animal mítico. Os egípcios tinham muito medo de três animais, né? Eles tinham medo de rinoceronte, de crocodilo, que os dois tinham no Nilo, né? E de leão, que tinha no deserto. E esse animal, Amit era o nome dele, ele era uma mistura dos 3, do crocodilo, do leão e do hipopótamo, desculpa, né? O hipopótamo que é um bicho feroz que existe nas águas do Nilo, né? Então eles tinham muito medo e esse animal era a mistura dos 3 e devorava a alma do morto que tivesse o coração mais pesado do que uma pena. O que significa isso, né? O coração leve porque ele não tem pecados, porque é uma pessoa boa,
uma pessoa como tu, Potter, assim, Obrigado, certamente se tu fosse um egípcio, tu passaria no julgamento de Osíris. Obrigado, Davi. Né? Tanto que uma das deusas, a deusa da verdade egípcia, se chama Mat, e o símbolo dela é uma pena. Né? Porque essa verdade, que era pesada, a verdade da alma da pessoa, né, do coração dela, para saber se era pesado ou não. Então os egípcios tinham uma religião, de certa forma, moral. A pessoa, para ir pro digamos, paraíso egípcio, para ter uma vida eterna, ela não podia ter pecados, tinha que ter uma vida digna, uma vida em que fizesse com que o coração dela não ficasse pesado. Né? Então, os egípcios tinham isso. Tanto que se diz, Freud, por exemplo, diz isso, existem teorias a respeito, e o Freud foi o cara que lançou essa teoria, assim, que referendou, de certa forma, essa teoria, diz que Moisés, na verdade, ele era um sacerdote do Akenaton. Akenaton foi um faraó que fez um deus chamado Aton, que era o deus Sol, e ele tentou implantar o monoteísmo no Egito. Então, durante alguns anos, houve um monoteísmo. O Akenaton era marido da Nefertiti, aquela rainha belíssima que tinha, belíssima... Nome de uma boate no oeste do Santa Catarina. E ela era lindíssima, belíssima, tem inclusive um busto dela, uma estátua, ela é muito linda e tal. Nefertiti, a rainha do Nilo, né? E o Akenaton era marido da Nefertiti, tinha lá seus filhos, inclusive tem uma ilustração muito famosa dele brincando com os filhos, o que não era comum no Egito, né? Um faraó representado numa cena doméstica, assim, e eles representaram o Akenaton nessa cena. E ele tentou implantar o monoteísmo, acabou com todos os outros deuses e implantou um deus só, o deus Uno, que se chamava Aton, que era o deus Sol, né? E acabou sendo derrubado, evidentemente, assassinado por isso. Né? E voltou aquela religião politeísta dos antigos egípcios, né? Mas então se diz que o Moisés, na verdade, era um sacerdote do deus Aton, e por isso que implantou o monoteísmo entre os hebreus. Mas como é que eram as religiões antes, a não ser essa religião de certa forma moral dos egípcios? As religiões, elas não tinham exigência, o cara não precisava assim ser bonzinho para ganhar a graça de Deus, tu não precisava não pecar para ter a graça de Deus. Por exemplo, os gregos, os romanos, os sumérios, todos aqueles povos antigos, o que tu tinha era que fazer oferendas a Deus, tinha que fazer sacrifícios, podia ser de um inimigo, né? Havia muitos sacrifícios humanos. Os hebreus é que acabam com sacrifícios humanos, e depois Jesus acaba com todos os sacrifícios, inclusive de animais, porque os hebreus sacrificavam animais, e Jesus acaba com o sacrifício de animais, né? Que foi uma evolução, digamos assim, né? Então, o que tinha era o seguinte, tu precisava fazer um sacrifício ao Deus, ou bajulá-lo, digamos assim, né? Tu tinha que engrandecê-lo, dizer que ele era todo poderoso, Deus isso, Deus aquilo. Mas tu não tinha exigência de ser bom, tu não tinha exigência de não fazer mal para as outras pessoas. Era uma religião que existia só para a tua proteção, contra os perigos do mundo, né? Os romanos e os gregos tinham também os deuses chamados deuses lares, né? Que era o seguinte, que eram os mortos, os antigos mortos. Se tu for ler aquele livro famoso, A Cidade Antiga, ele conta exatamente isso. Os mortos de uma casa, eles eram enterrados naquela casa, e existia um altar para aquele morto com um fogo que era o fogo eterno, que de certa forma como simboliza a nossa pira, né? Aquela história do fogo, da chama que não se apaga, da Olimpíada, ou dessas piras que a gente vê ali, né? Na Semana Farroupilha, não deixa o fogo apagar. De certa forma vem disso, vem dessa tradição antiga, romana e grega, dos deuses lares. Esses pequenos templos, digamos assim, né? Esses altares ficavam dentro da casa das pessoas, os deuses lares, por isso deuses lares, né? Ficavam dentro da casa das pessoas com uma chama que não se apagava, e o patriarca daquela família tinha a obrigação de cuidar daquela chama, né? Então, e aí aqueles mortos ficavam cuidando daquela família, por isso chamados deuses lares. Mas não existia exigência de tu ter um comportamento moral para ter aquela proteção,
né? Nem desses deuses lares, nem dos outros deuses grandes, por exemplo, na mitologia greco-romana, que é Júpiter, Zeus, né, aqueles deuses que são reaproveitados pelos romanos dos gregos. Ao contrário, esses deuses, eles eram ciumentos, eles também pecavam, eles enganavam, eles brigavam uns com os outros, né? Tinha tudo isso aí, não existia um caráter assim de Deus moral. Tá? Os hebreus, sim, pela primeira vez, com os grandes profetas, Isaías e tal, aqueles caras, eles são os profetas que pela primeira vez botam um cunho de moralidade, né? A pessoa, para ter a graça de Deus, tinha que ser boa, não podia pecar, não podia fazer mal aos outros, né? Não é só um Deus que protegia, Jeová, no caso, protegia Israel. Não era mais do que isso, a pessoa não podia pecar. Né? Essa ideia, inclusive, esses profetas, esses grandes profetas hebreus, que viveram 500, 600 anos antes de Cristo, eles eram profetas de certa forma, tu vai ver na maneira como eles se manifestam, pela primeira vez uma espécie, aí eu vou falar uma palavra que vai deixar um monte de gente arrepiada, uma espécie de comunismo, digamos assim. Porque eles, pela primeira vez, davam ênfase aos pobres e à exploração que os pobres sofriam. Falavam das pessoas que exploravam viúvas, que exploravam pobres e que se locupletavam em riquezas, né? Então, os hebreus fazem esse Deus, quer dizer, constroem esse Deus, por isso que eu digo que as civilizações constroem o Deus à sua imagem e semelhança, um Deus feroz, chamado Deus dos Exércitos, né? No Velho Testamento, Jeová é chamado Deus dos Exércitos. Imagina Jesus Cristo dizendo isso, né? E um Deus feroz, um Deus exigente, ciumento, ele mesmo diz, eu sou um Deus ciumento, né? Mas que tem essa característica moral, digamos assim. Aí Jesus, o que ele faz? Ele faz uma transformação radical nisso, porque esse Deus não é mais um Deus violento, não é mais um Deus radical, não é mais o Deus dos exércitos. Esse Deus agora é o Deus do amor. E a filosofia de Jesus é uma filosofia revolucionária nesse sentido, porque ele diz algo que nunca ninguém podia sequer conceber naquela época. Todos os homens são iguais. Né? Dizer que todos os homens são iguais é uma super revolução, porque naquela época era muito fácil, primeiro que os estrangeiros são chamados de bárbaros, né? Qualquer estrangeiro era chamado de bárbaro, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que a escravidão, ela reduzia os homens, né? Ela reduzia os homens. É verdade que a escravidão dos africanos, dos negros, ela foi pior ainda, nas Américas sobretudo, porque ela lhes rebaixou da condição humana. Por isso, olha só, Potter, como isso explica muita coisa, né? Os escravocratas europeus que trouxeram os negros africanos para a América só tinham uma forma de admitir a escravidão, porque eles não podiam fazer aquela escravidão, não podiam promover aquela escravidão sendo cristãos. Porque Cristo diz que todos os homens são iguais. Então, como eles poderiam promover aquela escravidão? Como eles poderiam fazer aquilo e lucrar com aquilo? Dizendo que o negro, por ser negro, ou seja, por ter a pele negra, ele era menos do que um ser humano. Né? Ele habitava uma condição animalesca, vamos dizer assim, né? E ao dizer isso, eles rebaixavam o negro, o africano, uma condição de sub-humano, e por isso lhes dava a justificativa para escravizá-los, a justificativa filosófica. Por isso que o racismo contra o negro, ele é muito mais cruel, porque ele remete a isso, a jogar a pessoa numa condição menos do que a condição humana. Ele é mais cruel do que qualquer outro tipo de discriminação sexual, discriminação de gênero, seja o que for, porque ele faz isso com a pessoa. Ele não diminui a pessoa só como dentro da sua classe ou dentro da sociedade. Não, ele diminui como humanidade. Né? Isso que é o terrível, né? E quando Jesus chega, ele diz o seguinte: não, todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais, e diz mais, tu tem que amar o próximo como a ti mesmo. Né? E essa é a grande revolução de Jesus, né? E que se transforma na base filosófica do Ocidente, vamos dizer assim, e que, de certa forma, é a razão para grandes evoluções que o Ocidente tem. Se a gente for ver hoje, a humanidade está num estágio muito melhor do que sempre esteve, com mais direitos humanos, com mais respeito às pessoas, respeito às diferenças, com mais segurança até, por incrível que pareça, com menos guerras, por incrível que pareça, pelo menos no Ocidente. Tudo isso aí se deve, de certa forma, à filosofia cristã,
que faz com que diz que todos os homens são iguais, que tu tem que amar o próximo como a ti mesmo, que diz o seguinte, que o que tu tá falando do argueiro no olho do teu irmão e não tá vendo a trave que tá dentro do teu olho. Tira a primeira trave do teu olho para depois tu falar do argueiro que tá no olho do teu irmão. Né? É uma filosofia forte de igualdade, de respeito às outras pessoas. Né? Então, isso aí que é revolucionário em Jesus. Né? E faz com que o Ocidente se molde dessa forma como hoje está se moldando, se transforma naquilo que se transformou e que vem se transformando. A gente tem um caminho, digamos assim, de humanização. Né? Até a tendência da civilização, mesmo que haja alguns recuos como Bolsonaro e Trump, a tendência é de humanização, né? de se transformar cada vez mais e mais humana, de aceitação, de fazer com que as pessoas se aceitem como iguais. Né? Esse é o caminho. Isso falando da igreja, da religião e de Deus filosoficamente. Né? Agora, a questão de crenças, você está perguntando se eu acredito em Deus, é isso que você está perguntando? Não, estou perguntando se Deus existe. Eu diria que existe. Existe, e aí vai depender, é claro, de cada concepção, mas tu imagina agora, foi descoberto, foi fotografado um buraco negro, né? Que está lá num canto do universo que era imperscrutável, sabe? Que a gente não teria condições, a não ser com uma super tecnologia, de descobrir. A milhões de anos-luz de distância. São bilhões e bilhões de estrelas diferentes e maiores do que o Sol. Só uma estrela média, né, da nossa galáxia, que é uma galáxia entre milhões e bilhões de galáxias. Tu consegue imaginar essa imensidão toda? Consegue imaginar o infinito, por exemplo, a ideia de infinito? O que tem depois do infinito? Tem que ter alguma coisa. A gente não consegue imaginar tudo isso. Então, eu diria que esse gigantismo, esse caráter impensável de tudo que é o universo, de tudo que representa essas imensidões, as quais a gente não consegue nem sequer imaginar, a gente não sabe nem o que tem no fundo do oceano, Potter. A gente não consegue ir realmente, nós só fomos uma ou duas vezes ao fundo do oceano, mas a gente não sabe o que tem lá no fundo do oceano. A gente não consegue imaginar todas essas imensidões, todas essas coisas imperscrutáveis, que a gente não consegue conceber, que a gente não consegue sondar. Todas essas coisas aí formam, de certa forma, um contexto, um conjunto harmônico de energias, de poderes, que acabam tendo consequência, e que isso aí tu pode chamar de Deus. Obviamente, né, Davi, que cada um, assim, das pessoas que eu estou entrevistando aqui, cada uma das pessoas que eu estou entrevistando aqui vão para um caminho para explicar isso. Então, se eu falo com um padre, ele vai ter um caminho. Se eu falo com um jornalista, ele vai ter um caminho. Se eu falo com um filósofo, ele vai ter um caminho. E lendo sobre o assunto, assim, os críticos ao pensamento, os completos ateus, eles dizem que, de alguma forma, a ciência vem comprovando que coisas foram, né, criadas por questões absolutamente científicas. Eu tenho certeza absoluta que tu tem dentro de ti muito essa visão, né, de que, tipo assim, como é que o planeta Terra existe? Existe uma explicação de por que o planeta Terra existe. Matéria, sim. Big Bang. Quando eu chego para ti e pergunto se Deus existe, tu cata em ti com um positivo para a resposta, algo que é quase impossível que tudo isso seja algo, entre aspas, científico, porque eu sei que está sendo científico. Essas imensidões, essas coisas infinitas, e aí a gente entra em qualquer coisa que o ser humano possa ter criado para tentar explicar o mundo, como a filosofia, por exemplo, para entender o que está acontecendo. Esse Deus, ele pode ser um Deus científico? Eu acho que não há dúvida de que ele é científico. Não é uma coisa mística, assim, não porque eu estou dizendo assim, o que a gente pode ver como prova, digamos, da nossa vida, do que a gente pode olhar das coisas todas que acontecem em volta da gente como prova mesmo, assim. Não, a gente vê grandes injustiças acontecendo, a gente vê pessoas boas sofrendo, a gente vê pessoas más se dando bem, a gente vê animais que não têm culpa nenhuma de nada, não podem ter culpa de nada, porque eles não têm nem sequer uma consciência de que possam estar fazendo mal para alguém, por exemplo, sofrendo também. A gente vê tragédias, todo tipo de perigos, todas essas coisas, né? Então,
Isso tira, de certa forma, aquela ideia assim de que exista algo mágico, sabe, assim, de que coisas extraordinárias vão acontecer devido ao teu comportamento, devido à pessoa que tu é, porque claro que cada um quer se imaginar especial, né, quer se imaginar protegido por Deus, né, porque é difícil tu viver num mundo desse sozinho quer dizer sem Deus. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, eu posso sofrer quando for morrer, tem tantos perigos que nos rondam, doenças, as outras pessoas, condições climáticas, etc., intempéries, né? Todas essas coisas acontecem. Então as pessoas precisam se segurar nisso, crer que alguma coisa exterior, maior e que é ubíqua, né? E que as protege. É algo que dá um certo conforto, um consolo, né? Pra gente das nossas fragilidades humanas, né? Mas ao mesmo tempo dá para se perceber também que todas as coisas elas têm que acontecem, elas não é que elas tenham não é que elas tenham uma lógica encadeada, mas elas estão encadeadas em si. A gente vê que, por exemplo, quando uma pessoa é alegre e está bem e está feliz, ela chega num ambiente, por exemplo, ela transmite aquilo, de certa forma, pelos gestos dela, pela forma como ela se comporta, né? As pessoas conseguem captar isso, né? E a gente consegue captar não é aquele negócio assim místico também, não é transcendental de uma energia, alguma coisa e tal, mas são vários sinais que a gente consegue absorver sem perceber, que mudam o nosso comportamento em relação a uma pessoa. Vamos pegar na parte da filosofia, tá? O Kant dizia o seguinte, tá? Ele dizia assim, que uma mãe, por exemplo, ela tá dormindo e tá vendo um monte de barulhos em volta dela, certo? Tem um carro passando lá adiante, tem um cachorro latindo, tem várias coisas acontecendo, uma música distante e tal, mas quando o filho dela chora, ela acorda, né? Como é que ela acordou? Outra coisa, todas as coisas agora, nesse momento, Potter, que as sensações que tu tá tendo, tá? O mundo de sensações. Tu tá sentado agora, tu tá com as tuas costas na cadeira. As tuas pernas estão na cadeira, o teu cotovelo onde ele está apoiado, os teus olhos estão percebendo o quê? Quais são as coisas? E tu tem várias dessas sensações que tu pode prestar atenção nelas de uma forma ou de outra. O teu pé, por exemplo, agora, tu pensar no teu pé e não na tua mão. Agora pensa na tua cabeça, na tua orelha direita, sabe? E aí tu vai ver que tu tá tendo sensações ali que tu não tinha prestado atenção nelas antes. Por que certas sensações a gente percebe e outras não? Por que essas sensações todas que estão em volta da gente, a gente faz uma seleção delas? Porque a gente tem milhares delas ao mesmo tempo. Isso é algo que tem dentro de nós, alguma coisa que tá, e aí diz o Kant, né, além da razão, né, além da razão pura, né, é algo que está fora de nós, quer dizer, dentro de nós, na verdade, mas que a gente consegue captar de fora e que faz diferença, mesmo que a gente não perceba que a gente está captando aquilo, né? Às vezes pelo canto do olho tem um monte de coisas que a gente está enxergando, quer dizer, que a gente não está enxergando, mas que estão na nossa percepção, que tá no nosso campo de visão, mas que a gente não introjetou aquilo. Então todas essas coisas, mínimas coisas que a gente, o instinto, por exemplo, quando se fala no instinto, na verdade o instinto nada mais é do que a tua inteligência. Porque a tua inteligência te avisa de coisas. Por exemplo, vamos dizer assim, quando tu percebe que uma pessoa é mal intencionada para alguma coisa, tu não sabe por que tu percebeu naquela primeira impressão. Assim, foi só uma impressão, e tu descarta aquela impressão. Mas aquela tua primeira impressão, ela está te dando informações. O que é? É o gesto dela, é a forma como ela parou, é uma pausa, uma vírgula que ela fez, que te chamou a atenção do teu espírito. O teu espírito, que eu quero dizer, é da tua inteligência. Entende? Então aqueles pequenos sinais, aquelas pequenas coisas, tudo isso aí faz parte, digamos assim, desse conjunto de elementos que tem no universo, que nos envolvem, que envolvem as pessoas e tal, que tu pode chamar de Deus, se tu quiser. Porque são coisas que vão passando a impressão, que vão modificando o ambiente em volta daquela pessoa.
Uma pessoa, dependendo da forma como ela se comporta, da forma como ela, da forma como ela age e da forma como ela transmite aquilo, ela modifica o ambiente, ela faz com que as coisas se transformem de acordo com aquele procedimento dela. Tem pessoas que só vêm, Jesus, voltando a Jesus, ele dizia o seguinte, né? O mal é o que sai da boca do homem, quer dizer, ele dizia o seguinte, em verdade, tu vai ser julgado com a medida que tu julgares, quer dizer, o mal está dentro de ti. Aquela pessoa que só vê mal, que só fala mal, e que só enxerga a maldade nas coisas, aquela maldade não está fora dela, está dentro dela. Né? E essa maldade ela expressa, essas coisas ruins, ela vai botando para fora, ela vai expressando. É uma pessoa que ela tem coisas ruins dentro dela. Por isso que ela bota essas coisas ruins para fora, porque está dentro dela, senão ela não botaria, entende? Então tudo isso aí são energias, são elementos que vão passando para outras pessoas, que são exatamente isso, e que se tu vai juntar tudo isso, esse poder das coisas, até de lugares, de atmosferas e tal, tu pode chamar tudo isso de Deus. Davi, sempre que a pergunta é feita, né, tipo assim, que Deus é esse, né, tipo assim, que situação é essa, que desenho é esse, porque os seres humanos foram criando Deus, né, tu passeou por Egito, tu passeou por, mais recentemente, as 3 grandes religiões monoteístas, tipo assim, tem os gregos, né, vamos lá, Roma, o império depois se abraça ao cristianismo, mas ao mesmo tempo lutava contra ele. A maior de todas as mortes, né, se deve a ele. As pessoas desenham algo, assim, né? E tu fala que ele é científico. Por que essa necessidade de ser algo, sei lá, transcendental? Algo, uma luz, né? Sabe? Algo que tu sentiu na hora, assim, sabe? Por que tem que ter aquele ato, assim, tipo assim, aquela revelação, entre aspas? Tá entendendo a minha pergunta, né? Sim, parece sempre uma aparição, sabe? É a santa na torrada, Davi. Sabe a matéria, né? que a santa apareceu na torrada no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha de 1000 habitantes, sabe? Por que tem que ter essa imagem, assim? Por que se agarrar nisso? Porque as pessoas precisam de proteção, elas ficam desesperadas em busca de proteção. Todos esses perigos do mundo, imagina só a reunião de doenças estranhas que existem, que a gente ouve toda hora se falando dessas doenças, os perigos das outras pessoas, mas de pessoas que querem fazer o mal para as outras pessoas, de acidentes, de intempéries, de desgraças pequenas, grandes e médias que a gente enfrenta, e riscos que a gente corre. Todas essas coisas estão nos ameaçando a todo momento. E como é que a gente vai enfrentar tudo isso sozinho? A gente precisa de algo mais. Então tem que se for algo mágico, se for algo com esse poder para nos defender, tanto melhor, né? Então as pessoas precisam disso para acreditar. Precisam viver eu tô dizendo, a vida sem Deus é uma vida solitária, porque a pessoa está ali só por ela, e com nada mais para se agarrar. Né? Ela não tem um lado em que ela possa dizer, não, eu vou sair dessa situação. Por quê? Porque tem alguma coisa, alguma entidade que vai me ajudar a sair dessa situação, sabe? Por isso que a gente diz que Deus é pai, né? A religião judaica bota o pai, introduz o Deus pai, né? Antes era Deus a mãe, né? Mas a religião judaica introduz o Deus pai. Por quê? Porque o pai, ele tá ali para proteger, também vai punir quando a gente faz errado, e essa a ideia da religião moral hebraica, né? O judaica, ele pune quando está errado, mas ele protege também. Então, por isso que se precisa disso, precisa de um grande protetor, de alguém que tenha superpoderes, que esteja a todo momento olhando por ti e para impedir que coisas ruins aconteçam. O mundo é assustador, sempre foi assustador e é ainda. Quando a gente vai pensar, tu tem filho agora, e a gente fica pensando, meu Deus, todas as coisas, tu fica tentando super proteger o teu filho, fica tentando impedir que coisas ruins possam acontecer com ele, fica tentando pensar o futuro dele, como é que vai ser, o que eu posso fazer para protegê-lo, para impedir várias coisas assustadoras que existem no mundo, né? Então, por que não contar com essa
essa proteção extra, né? Uma proteção transcendental e que vá botar aquela mão e te afastar das coisas ruins. É por isso que as pessoas precisam disso. Precisam de Deus, porque o mundo é assustador. Talvez tenha 2 Davis, tá? Resumindo a tua vida assim, por te conhecer, né? Tem o Davi antes do câncer e o Davi depois do câncer. Para quem quer conhecer a tua história, tem o teu livro, né? Hoje eu venci o câncer. Tem a palavra hoje exatamente por causa disso, né? Porque tá ali, né? Tu precisa conviver com isso, tu precisa ainda lutar contra ele tá ali sempre aparecendo. Mas tu chegou a ter a ciência, Davi, ela te deu uma data final de vida aproximada, óbvio, e a ciência aumentou essa tua data. Tu não tem mais uma data, tu precisa estar se cuidando. Qual foi o tamanho de Deus nesse segundo Davi? Nesse período de tu tens um câncer, esse rim vai ser retirado, ele está se espalhando. Mudou essa percepção? O que tu tá falando para mim agora, nesses 30 minutos já, tu não falaria se tu não tivesse tido esse câncer? Tem algo, essa coisa tão grande na tua vida, mudou a tua percepção disso? Não, eu não mudou a minha percepção. Eu sempre tive mais ou menos essa ideia básica, vamos dizer assim, das coisas de Deus, né? Desse conjunto de coisas aí que eu estou relacionando. Agora, é engraçado, né? Quando eu estava numa situação, vou te contar um episódio assim interessante, né? Quando eu estava num momento assim ruim, que eu recebi do médico um diagnóstico assim, o pior de todos, né? Disse, olha, a coisa não vai ter mais muito tempo, não tem mais jeito, a coisa está muito mais agressiva do que a gente pensava. O médico disse isso para mim, né? E aí eu me lembrei, e eu estava sozinho assim lá na minha biblioteca, tu conheceu, né? E eu me lembrei que a minha mãe, assim, ela dizia assim, sabe que quando eu estou num momento ruim da minha vida, eu chego, abro a Bíblia e olho aleatoriamente numa página, e ali onde eu botar o olho é um conselho, é alguma coisa que eu levo para tentar resolver aquela situação. E aí eu tava ali, meio, não foi algo assim, de, vou fazer isso, mas foi um troço meio, eu me lembrei daquela história e tava com uma Bíblia assim, eu tenho várias, mas eu tava com uma ali bem na minha frente, né, e abri, né, aquela Bíblia e sabe o que estava escrito? Qual era o capítulo que estava escrito, Potter? Por favor. Fala. A velhice de Davi. Meu Deus, cara. Eu olhei aqui, eu cheguei a me assustar, rapaz. Sabe quando tu leva um susto assim, eu disse, o que é isso? E aí, de certa forma, aquilo por mais, vamos dizer assim, sendo mais que eu achasse o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio para que o rei, que é o Davi, nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Aí aí chegou Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Davi, que coisa... desculpa, Davi, nesse papo aqui, nem que eu seja, mas alguém precisa ser científico. O nome disso é coincidência, né, Davi? Mas uma coincidência maravilhosa, porque de certa forma, por mais que científico, incréu, sabe, cético que eu fosse, aquilo ali me animou. Me animou. Cara, que loucura. Davi... Não tinha como não animar, né, Potter? Sim, não, eu tenho certeza absoluta disso. Mas ainda eu preciso de mais respostas, assim. Tu acreditava em Deus, blá blá blá. Mas como é que é quando tu tem... É uma coisa meio estranha. Todo mundo sabe que é muito certo que a gente vai morrer, né? Só que tu tava com um filhinho pequenininho. Tu começou a escrever o livro porque tu queria contar a vida pra ele. Mais ou menos explicar as coisas pra ele. Deus
começa a fazer mais parte, é no desespero isso. É uma coisa meio estranha, né, ver que a expressão ai meu Deus, ou ó meu Deus, ela é usada em situações calamitosas e, por incrível que pareça, em situações absolutamente prazerosas. É uma interjeição sexual, né, em muitas línguas, né? Colocar Deus, né? Colocar God naquele momento de extremo prazer carnal. Mas assim, que tamanho ele começou a ter depois de uma situação extrema que é tu vais morrer de câncer? Pois é, eu não posso dizer que tenha sido algo assim que tenha se transformado em mim, assim, sabe? Mas de certa forma eu fiquei... a gente sempre acha que a gente tem a gente quer acreditar nisso, que a gente tem algo que possa ser diferente, que possa ser especial, que possa ser único, vamos dizer assim, né? E eu acreditava que eu teria, com a maneira como eu me comporto, com a maneira como eu reajo às coisas e como procedo, assim, não assim que eu seja bom e por isso, mas como eu encaro a vida, vamos dizer assim, eu achava que aquilo ali me ajudaria, sabe, ao enfrentar aquilo ali o que, Davi? Luta, exatamente. Como? Aquilo ali o que exatamente? A forma como eu sou, como eu me comporto, como eu me vejo, sabe? Cada um tem dentro de si a sua história, né? E é importante que para que tu não quebre a tua personalidade, vamos dizer assim, que tu seja coerente com a tua história. E eu achava que da maneira como eu sou, como eu me comporto, como eu sou, como eu encaro a vida e como acho como as coisas devem ser feitas, né? Eu achava que isso tudo me ajudaria nesse momento. Deus, Davi, ele é maior que os atores principais, os principais livros, né? Das religiões que mais movimentam o planeta Terra, né? Aquela loucura, né? A idade da Terra, se a idade da Terra tivesse sido colocada num ano, primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, as três grandes religiões surgiriam nos últimos segundos ali. Talvez no último segundo. Sim, é verdade. É muito pouco, né? Só que a gente está falando de Deus. E Deus é uma coisa maior. Tá antes disso, né? Deus é uma coisa maior que isso. Eu tô dizendo... Não tô nem dizendo que eu acredito. Eu tenho certeza que ele é maior que isso. E aí... Mas o que faz a gente muito mais falar dele são essas três grandes religiões monoteístas, né? O mundo hoje cerca isso aí. E aí, Davi, tem livros. Tem os livros, o papel, é a linguagem que foi colocada ali dentro. E o livro é uma coisa que meio que foge disso, né? Que foge do sobrenatural, né? Uma coisa tátil, tá aqui, tem um aqui na minha mão, aqui, né? Tá aqui a Bíblia, né? Tá aqui, eu tô segurando ela, ó, o barulho dela aqui, ó, tô folhando aqui, tá? E aí engata com uma coisa que é, sei lá, que é intelectual, que não é uma coisa meio louca, assim, tipo assim, os livros persistirem com isso e ajudarem que Deus possa existir. É mais do que isso até, na verdade. Porque se a gente for ver os judeus, os israelenses hoje, né, os hebreus, eles só existem por causa do livro. Eles são chamados, né, o povo do livro. O povo do livro, é a maneira como se referem aos hebreus, né? E imagina que eles, os judeus, eles não tinham país. Eles foram expulsos do país deles em 70 depois de Cristo, quer dizer, há 2000 anos, né? 70 depois de Cristo eles são expulsos. Eles já tinham sido escravizados e tal, na Babilônia, no Egito e tal, mas quando eles tinham o país deles, eles são expulsos, então ficaram 2000 anos sem um país, Potter, sem um país e sem uma língua, né? Fernando Pessoa dizia, a língua é minha pátria, né? A minha pátria é a língua portuguesa, ele dizia, Fernando Pessoa. Depois o Caetano Veloso diz, a língua é minha pátria, né? Ele faz uma inversão da frase. Mas o Fernando Pessoa dizia isso, que a minha pátria é a língua portuguesa, é a língua, quer dizer, a língua é minha pátria. Eles não tinham língua. Eles não tinham uma língua, agora que o hebraico é falado em Israel, mas eles não tinham isso. Eles tinham, por exemplo, os judeus brasileiros falavam Yiddish, né? Entre outras línguas, alguns nenhuma das duas, né? Então eles não tinham nenhuma língua, nem não tinham terra. Eles não tinham uma identidade racial, de certa forma, também não tinham isso. O que eles tinham que os unia? O livro. Eles tinham
a Bíblia, né? A Torá, o Velho Testamento para os cristãos, né? E isso fez com que eles se unissem e continuassem como um povo durante esses 3.000 anos. Olha o poder disso, né? Do livro, né? Que faz com que as coisas continuem, de certa forma, unificadas e tendo uma lógica, né? Porque existia um livro para que eles pudessem seguir. Isso é sensacional, né? Isso é uma das grandes façanhas da humanidade, esse povo continuar existindo e vigindo através dos séculos, e agora finalmente tendo um país, tendo só um livro, não tendo nem língua, nem etnia e nem terra para se segurar. É uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica. Davi, o ateu que está te escutando agora, fala alguma coisa para ele. Abre o coração dele, ou não. Eu não acho que o ateu tenha que ser convencido disso, daquilo, mas eu acho que as questões, vamos dizer assim, são mais do que materiais na vida da gente, e a gente percebe isso quase todos os dias. Sabe, quando a gente percebe, como eu digo, filosoficamente, eu falei naquela história da razão, da crítica da razão pura que faz o Kant, né? A gente percebe isso, assim, que existem diversos, entre aspas, pressentimentos ou intuições que a gente tem, que estão dentro de nós, mostrando capacidade que tu tem de perceber coisas que às vezes estão limitadas, né? Isso tudo aí são coisas que a gente tem que prestar atenção, sabe? Essa possibilidade que tu tem de atuar, porque vem uma coisa, tem certas coisas e aí de novo vou me socorrer do Kant, que tu conhece antes do conhecimento, né? Antes de ter conhecimento daquela coisa, tu já sabe daquilo, né? Como é que a criança sabe certas coisas, como ela vai caminhar, como ela vai segurar determinado objeto, como ela vai se comportar em frente a determinado obstáculo, né? Ou um bicho mesmo. Mas nós, seres humanos, como é que a gente sabe como agir? Por exemplo, tu joga alguma coisa pra uma pessoa, como que ela vai segurar aquilo? De onde é que vem esse conhecimento? De onde é que a pessoa sabe essas coisas, né? Elas são antes dela. Então está antes da razão. Tem muitas coisas que a gente sabe e que estão antes da razão, ou abaixo da razão, né? E todas essas coisas aí, se a gente conseguir desenvolver, se a gente conseguir prestar atenção nelas, elas vão nos mostrar uma outra realidade que está acima dessas coisas vãs, materiais, digamos assim, né? E isso aí, de certa forma, assim, se a gente conseguir exercitar, de olhar para as pessoas mesmo, tem certas pessoas que tu olha assim, deve ter uma pessoa boa, tu sente aquilo, a pessoa te passou aquilo, tu não sabe como que tu chegou àquela conclusão, mas ela te passou. Já tem outras pessoas que tu acha que são pessoas ruins. Davi, uma das saídas, digamos assim, saídas é bom, mas uma das saídas, né, da parte científica é dizer o seguinte: Deus, desculpa aí, mas ele não é um assunto científico, ele não é um tema científico, né? Uma boa parte da comunidade acadêmica diz que a existência de Deus não é exatamente um tema, né, do método científico, assim, sabe? Aí vai atrás lá, que tem aquela coisa de critério de falsibilidade, né, para quem que tem que ter uma refutação na ciência para crescer e blá blá blá. É uma coisa estranha, aí é um sentimento meu, e aí eu divido contigo e talvez possa melhorar isso. É legal desenhar que Deus, sei lá, é legal afastar ele da ciência, né? É legal saber que, tipo assim, toda essa inteligência... E vou dizer que se algumas religiões do mundo, Davi, vencessem, entre aspas, né? Não é uma batalha. A ciência seria bem menor, né? A ciência seria bem menor. Talvez essa tecnologia que faz com que eu esteja conversando contigo de Boston, talvez nem existisse. Talvez. Né? E aí já misturei coisas, assim, né? Não é confortável também para a ciência pensar que é uma coisa que não é um tema científico, Deus? Mas é porque ele é objeto de crença, né? De fé. Essa é que é a diferença, né? E a ciência, ela lida com o método de comprobatório. Ela tem que comprovar que aquilo é verdade. Mas no momento que tu entra na fé, na crença, como é que tu vai comprovar algo que a pessoa simplesmente acredita naquilo? Né? É difícil de
dizer para ela que não existe ou que existe no momento em que ela acredita naquilo e sim, pronto, né? É uma questão de fé, né? De acreditar e pronto. Tem várias coisas, vamos dizer assim, que nós temos concepções e que elas dependem da nossa... Os países só existem porque a gente concebe os países. Eles, na verdade, na geografia, eles não existem. Um cachorro atravessa do Brasil para o Paraguai, vai para os Estados Unidos caminhando, se quiser. Ninguém vai impedir o cachorro de fazer isso. Por quê? Porque o mundo é um só. Por que as pessoas não podem entrar de um país para o outro? Não pode? Tem que ter. Por que precisa passaporte para passar de um país para o outro? Por que precisa? Qual é a razão filosófica disso? É só porque a gente acredita nos países. Se a gente não acreditasse, não haveria. Não é? O dinheiro, ele só existe porque a gente acredita no dinheiro, porque senão ele é só um pedaço de papel, né? E, então tem muitas coisas que dependem dessa convenção nossa, de a gente acreditar, né? E a ciência, ela precisa da comprovação, né? Como é que tu vai comprovar, por exemplo, como é que a ciência comprovaria que $100 valem $100? Sabe? Vamos supor que ninguém mais acreditasse que aqueles $100, tu chegasse na Grécia Antiga, apresentasse aquele dinheiro, aquele papelzinho para um grego antigo, e disse, eu quero comprar essa tua biga aqui. O cara disse, não, isso aqui não vale. Depende da crença dele, né? Então essa que é a grande questão. A ciência trabalha com esse método comprobatório, né? De tentativa e erro, de comprovar que aquilo ali está certo, né? E como é que tu vai comprovar algo que tu leva dentro de ti, que depende só da crença? Não tem como comprovar. Davi, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu tenho certeza que a diferença de quem eu estou entrevistando aqui vai levar o papo para algum lugar, assim, e acho legal porque é bem amplo mesmo, assim, e era bem esse o intuito, e acho interessante ser bem rico nesse sentido aí. Obrigado, um carinho, que fica com Deus, Davi. Tu também. Valeu, beijo, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Este foi mais um Potter Entrevista. Estamos na 4ª temporada que perguntamos: Deus existe? A gente está buscando pessoas completamente diferentes para tentar buscar isso aí. Na montagem aqui está o Deus Carlos Couto, na produção me ajudando estão Paloma Fleck e o senhor Vinícius Moura, certo, gente? A gente volta a qualquer momento com mais um Potter Entrevista perguntando: Deus existe? Tchau, tchau.